Salmos, no Salmo 119, no verso 84, diz assim: Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Irmãos, os nossos dias são contados, né? E nas expressões aqui usadas pelo salmista, nós identificamos ali basicamente duas grandes preocupações que paravam sobre a mente e sobre o coração, né, do salmista e inquietavam ele. E ele buscava aqui respostas sobre essas duas questões. Quantos serão os dias do teu servo? Essa é a primeira pergunta. E quando me farás justiça? E são duas perguntas que nos inquietam também, né? Acerca do tempo da nossa existência, acerca do tempo do cumprimento de promessas e acerca da resposta de Deus à necessidade de justiça, que a justiça se manifeste na nossa vida. E as respostas a essas perguntas, somente o Senhor poderia dar ao salmista. Mediante essas respostas, o salmista ele poderia, enfim, acalmar o seu coração, sossegar a sua alma em Deus, né? E é interessante ressaltarmos que essas perguntas, elas transpõem até mesmo o tempo aqui, o contexto dos Salmos. Ela tem um caráter que se aplica para os nossos dias. E se aplica às nossas vidas. Como eu sempre digo, né? A palavra ela foi escrita para nós. Paulo diz que o que dantes foi escrito, para nós foi escrito. Então a palavra ela tem essa aplicação para a nossa vida espiritual, para que venhamos a entender os desígnios de Deus. Agora a pergunta dele: quantos serão os dias do teu servo? O salmista aqui, ao mencionar os dias, ele reitera, né? Ele mostra que a existência do homem ela é totalmente ligada ao tempo. Dias, semanas, meses, anos, minutos, segundos, horas. Nós vivemos esse tempo nosso humano efêmero, né? E muitas vezes a nossa alma se aflige e se angustia, porque nós não conseguimos compreender o tempo de Deus, porque nós não conseguimos alcançar esse tempo diferente, né? Que é o tempo do Senhor, que é o centro do querer de Deus, passa pelo tempo dele, não o nosso tempo. E nós não sabemos, porém podemos aprender a contar os nossos dias, aprender a lidar melhor com o tempo. E o tempo ele não ser mais um vilão na nossa jornada, mas ele passar a ser um aliado. E a pergunta do salmista era: quantos serão os dias do teu servo? Os dias do homem normal, do homem natural, os dias da provação, os dias do deserto, os dias do vale, os dias da escassez, os dias da caverna, os dias do não, os dias em que as portas continuam fechadas, em que o caminho continua obstruído. Quantos serão os dias do teu servo? Uma pergunta bem direta, né? E é uma pergunta nossa, diária. Senhor, até quando? Até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou derramar lágrimas sobre essa questão, sobre essa situação? Até quando? Não é essa a pergunta que fazemos? Não é isso que está dentro do nosso coração e da nossa mente? Quantas e quantas vezes? Esse é o nosso anseio. Mas o salmista tinha uma outra pergunta: quando me farás justiça? Justiça é essa que o salmista está se referindo? A justiça terrena? Não. Ele está falando da justiça eterna. Essa não sofre nenhuma interferência humana, porque ela vem da eternidade. É uma ação de Deus, de um Deus justo, que julga retamente e manifesta na vida daqueles que almejam e esperam a justiça dele. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A justiça dos homens é baseada na lei dos homens, que tem as suas interpretações, que tem as suas falhas, que muitas vezes são até demoníacas, vão contra a lei de Deus. Isso é um fato. Inúmeras vezes. Se for estudar a justiça aí, ninguém precisa ser advogado para isso, mas se for estudar o direito aí, em cada país vai ter a sua lei, vai ter a sua justiça,
as suas regras e normas, muitas, talvez a maioria, inclusive aqui no nosso país, fogem às vezes daquilo que é a vontade de Deus, fogem daquilo que é o propósito de Deus. Agora a justiça de Deus ela é baseada na palavra dele. Nós não somos justificados porque somos bonzinhos, nós não somos justos porque somos bons, somos justos porque somos justificados pela graça. Paulo vai dizer em Romanos: tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça e a fé. É a fé que nos justifica. Abraão foi justificado pela fé. E é a fé que você tem, de que Deus vai cumprir, de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar, de que Deus vai mudar. Isso te torna justo. Isso que te torna. O salmista diz: Senhor, quando me fará justiça contra os que me perseguem? Quais são os adversários do homem? Espiritualmente falando, o mundo, o diabo, a carne. Mas tem pessoas que se levantam. Tem pessoas que se levantam, irmãos, em todos os lugares. Se levanta em casa, se levanta no trabalho, se levanta na escola, se levanta na faculdade, se levanta na igreja, se levanta em tudo, até no trânsito. Se levanta. Esses dias aí o cidadão veio atrás de mim por conta de preferência de quem vai no trânsito. Aí ontem, quase que o outro bate no meu carro, estava na preferência, também preferência. Um cruzamento, ele entrou, eu brequei, freiei, e ele tinha entrado. Aí ele viu que ia bater, ele parou. Aí eu fui e passei. Falei nada, passei. O carro estava com o vidro fechado. Depois, mesmo assim, ele veio, ele estava vindo para um lado, ele virou e veio meio que atrás de mim de novo. Outro também. A gente olha assim e fala: sangue de Cristo tem poder. O diabo se levanta mesmo. Quantas vezes de maneira injustificada. É absurda. Até se você fosse se defender, por que essa pessoa está se levantando contra mim? Se você se defender, você vai dar uma margem de veracidade para mentira ou para uma margem de dúvida para o ouvinte de que você de repente tem alguma culpa. Como dizem, né? Às vezes a melhor resposta é o silêncio, é você não fala nada, porque são coisas absurdas. E o inimigo se levanta, usando pessoas, oprimindo pessoas para tirar a tua paz, para roubar a sua fé, para roubar a sua comunhão. Essas coisas acontecem, meus irmãos. Eu agradeço aos irmãos pelas orações. Eu também coloco a vida dos irmãos aqui do canal sempre no altar do Senhor. Acontecem essas coisas para poder tentar nos tirar da comunhão, nos tirar da paz, da posição e tirar a nossa bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Nas duas perguntas feitas pelo salmista a Deus: quantos serão os dias do teu servo e quando me fará justiça? Encontramos a resposta dada por Deus nas duas, de uma forma macro, né? Quando o Pai envia o Filho, ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele derrama o sangue, ele anula a sentença da morte que havia sobre nós. E o clamor da nossa alma: quando serão os dias do teu servo? Quantos serão os dias? A certeza da morte, a garantia de que vai passar, de que vai acabar, na verdade. A nossa vida aqui é findável. Nós passamos a morte anulada através da cruz e nós passamos a ter a promessa da vida eterna. Quando me fará justiça? A justiça é feita através do sangue derramado. E o peso do nosso pecado é lançado sobre a cruz de Cristo. Olha que interessante. O sentido profético, espiritual, de uma forma geral. Mas também Deus, ele responde às perguntas do nosso coração, das nossas angústias mais terrenas, mais momentâneas. Quantos serão os dias do teu servo? Descansa o teu coração, porque eu estou preparando. Quando me fará justiça? Descansa o teu coração, porque eu vou intervir. Deus tem respondido ao longo dos séculos às indagações da alma do homem. Quais são as suas indagações? Quais são as tuas dúvidas, os teus questionamentos? O Senhor pode respondê-los. E a resposta para qualquer que seja a sua dúvida é uma só: está em Deus. Ele, Cristo em vós, é a esperança da glória. Ele trará resposta a cada uma dos teus questionamentos, das tuas dúvidas. Ele te responderá.
É o Espírito Santo dele, não é o homem. Não vem do homem essas respostas. O homem não sabe. Nós não temos resposta nem para nós mesmos. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu começava aqui a trazer uma mensagem, eu não lembraria nem meu nome. Então, tudo é o Espírito, tudo é o Senhor, é Ele quem ministra, é Ele que fala. Quantos serão os dias do teu servo quando me farás justiça contra os que me perseguem? Descansa em Deus, deixa Deus agir. E eu creio que por esses dias, Deus já estará agindo na vida de muitos irmãos que estão aqui nessa live, nessa transmissão. Outros talvez vão esperar um tempo, outros ainda vão esperar mais uma jornada, e é necessário. Está tudo certo quanto a isso, mas o seu momento também virá, mas a sua bênção também virá, mas a resposta de Deus para você também virá. Então tranquiliza a sua mente, tranquiliza o seu coração, e Deus vai te abençoar. Que Deus, na hora certa, Ele vai te entregar. Está preparando, né? Aqui a gente não sabe esperar o preparo de Deus, né? Eu sempre brinquei aqui no canal dizendo que o bolo está no forno, né? O bolo está no forno. Quando está no forno, se você abrir, você vai solar, né? Se você deixar passar, você vai queimar. Então tem que tranquilizar o seu coração. Não pode de forma alguma ficar abrindo toda hora, tentando fiscalizar o agir de Deus. Deixa Deus fazer. Deixa Deus. Ele é especialista. Ele sabe como fazer e quando fazer. Na hora que estiver pronto, Ele vai chegar para você e falar: tá aqui, ó. Receba. Apenas receba a bênção. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia, nessa semana. Que seja